Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre manifestação de demônios exumirins nas crianças. Eu vou estar trazendo experiências que eu tive na área de libertação e depois estarei falando de brecha que os próprios pais dão para que os demônios entrem nas crianças e possam ficar alojados em suas vidas. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já viu alguém falar para você: uma criança não tem demônio, não tem influência porque é um anjinho. E a palavra de Deus diz que as crianças é do reino dos céus. Mas espera um momento. Você quer comparar a atualidade de hoje com os tempos de Jesus Cristo? Nos tempos de Jesus Cristo, as crianças eram santas porque não tinha desenho animado, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada disso que você está contemplando hoje em dia no mundo atual. E você quer comparar este mundo atual com o tempo de Jesus Cristo, aonde não se havia tecnologia, aonde não existia funk, aonde não existia músicas seculares, aonde não existia vestes seculares promíscuas que trazem a porné e a prostituição. Hoje, atualmente, o povo quer pegar crianças que estão envolvidas com secularismo, crianças que estão envolvidas com funk, com videogame, com Free Fire, com roupas indecentes, falar que é uma criança santa, sendo a pessoa mesmo que é mãe ou pai que colocou aquele tipo de vestimenta, que colocou aquele tipo de música para a criança assistir e colocou o joguinho como entretenimento. Mas eu vou te contar experiências que eu tive na área da libertação, tá? E muitas das vezes essas crianças apresentam essas características porque não são comportamentos delas mesmas, mas são demônios exumirins que trabalham na vida das crianças. Este demônio é específico que trabalha na vida das crianças. Eu tive uma experiência domiciliar, uma visita domiciliar, em uma casa de uma pessoa. E essa mulher, ela estava sofrendo com essas crianças porque elas estavam com comportamentos de inquietação. Esses comportamentos eram tão violentos de inquietação que ela não sabia mais o que fazer, porque as crianças mexiam em tudo e não deixavam nada quieto. Era uma bagunça dentro daquela casa. Eram 7 crianças dentro daquela casa. Só que essas crianças não eram crianças de 12 anos, não eram crianças de 10 anos, eram crianças de 7 anos abaixo. Então, preste muita atenção nessa experiência que eu vou estar contando aqui para você entender que na atualidade existem crianças possessas por demônios e os pais pensam que é os seus próprios comportamentos, mas são demônios, porque a maioria escancarou a porta do pecado para as crianças viverem essa vida secular e os demônios vão ter acesso às suas vidas e os seus corpos. Lembrando de uma coisa, a criança não nasce com o Espírito Santo. É por isso que quando ela completa 12 anos, o pastor já diz, ela pode se batizar, ela pode aceitar Jesus, para que ela possa receber o Espírito Santo. Então, por quê? Porque quando você escolhe servir a Deus, é uma coisa muito séria. É uma escolha que você toma muito séria. Então você precisa ter maturidade para escolher servir a Deus, porque não é qualquer coisa. Não é qualquer escolha. Porque se a pessoa não cumprir com o seu requisito na presença de Deus, ela vai ter uma consequência muito séria. A qual Jesus Cristo diz que o último estado do homem será pior do que o primeiro. Se uma pessoa entrar, aceitar Jesus, se batizar, entrar no caminho da salvação, mas porém voltar a comer as coisas do mundo, retroceder, essa pessoa vai se tornar morada de mais 7 demônios. Então é por isso que não é qualquer escolha. Você precisa ter maturidade de dizer: eu irei aceitar Jesus, porque eu quero lhe servir com
realidade é verdade, é essa escolha que eu devo tomar. Por isso, a tal igreja, o tal templo que batiza a criança está totalmente errado. Porque o arrependimento é gerado através da confissão. Se não há confissão, não há arrependimentos de pecado. Uma criança não vai ter arrependimento porque ela não tem consciência, ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Então é necessário se ter essa maturidade para que uma criança venha receber o Espírito Santo, para que ela possa ser a habitação do Espírito Santo. Então preste muita atenção naquilo que eu irei falar aqui. Então eu fui fazer uma visita domiciliar junto com a obreira que estava comigo para orar para aquelas crianças que estavam com essa inquietação e a sua mãe não aguentava mais, a sua avó não aguentava mais e a gente foi lá orar. Quando eu cheguei e entrei dentro do ambiente da casa, eu senti uma atmosfera pesada. Porque quando você vai fazer visitas no lar para orar por pessoas, você já consegue sentir a atmosfera. Em vários lugares que eu já fui fazer visita domiciliar para orar por pessoas, o ambiente estava sobrecarregado. E se o ambiente está sobrecarregado é porque existem atuações malignas. E quando eu cheguei lá, uma dessas crianças, um menino dessas crianças, ele começou a ter uns comportamentos estranhos. E logo através do discernimento de espíritos, Deus me mostrou um demônio naquela criança, naquele menino. Ele começou a manifestar no seu comportamento, começou a perceber o espírito maligno que estava nele. Ele começou a perceber que nós estávamos ali para fazer a oração para que houvesse libertação. E logo depois desse discernimento que eu vi naquela criança, Deus me deu uma visão com aquela criança. E essa criança eu via um Exu Mirim dos olhos vermelhos. O Senhor me mostrou. Eu até disse para a obreira que estava comigo, existe algo de errado com essa criança. O Senhor está me mostrando um demônio nessa criança. Quando nós oramos por aquelas crianças, todas caíram possessa por Exus Mirins. Principalmente aquela criança que Deus tinha me mostrado que ela estava com demônio. Tinha uma criança, uma menina que tinha 3 anos de idade, caiu possuída por demônios também. Porque eles tinham comportamentos de inquietação, de perturbação. Essas crianças eram perturbadas, não deixava nada quieto, e a avó não aguentava, a mãe não aguentava, porque era demônio, era Exu Mirim. E quando nós entramos na casa, o Senhor me mostrou através do discernimento que o demônio já estava sabendo que nós iríamos orar por libertação. Aí você consegue entender a situação que nós estamos. Quantas legalidades os pais têm dado para as crianças de um ponto, de uma criança de 3 anos de idade cair possuída por um demônio Exu Mirim. E isso daí foi uma das pequenas, experiências que eu tive na área da libertação com criança, Porque não tem esse negócio de idade. Se tiver uma porta aberta sobre a vida da criança, se tiver um pai, uma mãe, alguém que está responsável por aquela criança, que abre uma porta para que o diabo possa entrar na vida daquela criança, o diabo vai entrar, não importa a idade. Aí a pessoa quer falar para mim que do reino de Deus é as crianças, mas não quer que as crianças fiquem possessas. Atualmente, existem crianças aí de 3 anos de idade, que já tem demônio. Porque, como eu disse para vocês, criança não nasce com o Espírito Santo. Os demônios só não entram em nosso corpo por causa do Espírito Santo. Então, se você tiver o Espírito Santo, verdadeiramente não tiver brecha, os demônios não vão entrar. Mas, por que o demônio entrou naquela criança de 3 anos de idade? Porque se havia legalidade, os demônios não entram sem legalidade. Então, alguma coisa, a mãe dessas crianças deu legalidade para que os demônios possuíssem essas crianças. Porque, por incrível que pareça, as crianças também precisam entrar na doutrina,
Porque hoje em dia existem muitos pais que querem ensinar a igreja, mas porém que não conseguem ordenar sua casa, não conseguem doutrinar seus filhos, não conseguem doutrinar sua casa. Tem muito pastor que compra short curto para colocar em uma menina criança, aí depois que cresce vira prostituta, depois que cresce vira uma fanqueira, quer pedir oração na igreja, ore pela minha filha que está no mundo. Você ensinou as suas filhas errado, você ensinou os seus filhos errado. Existem muitos assim pais que colocam qualquer tipo de roupa na criança, colocam uma leg, um shortinho curto, aí depois que a pessoa é vítima de pedofilia, quer culpar a pessoa que foi usada pelo diabo para praticar aquilo, sendo que você deu brecha, colocando uma roupa indecente. Depois que a criança cresce errado, você quer ordenar o seu caminho. Mas a palavra de Deus diz: ensinai os seus filhos no caminho que se deve andar, até quando crescer, não se apartará dele. E nisso nós fizemos uma campanha nesse lar. E durante esses 7 dias, essas crianças manifestaram como Exus mirins. Porque tem brecha, legalidade em suas vidas. Outra vez eu estava em